Vistos muitas vezes como corpos celestes de menor importância, os satélites naturais, ou luas para usar um termo mais popular, são tão importantes para a ciência na busca por vida fora da Terra quanto os planetas que orbitam. Alguns dos lugares mais promissores no sistema solar para a busca por vida estão nesses astros, que por vezes podem ser tão grandes quanto um planeta ou tão pequenos quanto um asteroide. Essas luas abrigam uma grande variedade de ambientes, mas que cada qual ao seu jeito oferecem características únicas e que por isso mesmo estão na mira de missões espaciais presentes e futuras. Missões essas que ficam cada vez mais ousadas à medida que nosso conhecimento acerca dessas luas se aprofunda, aguçando ainda mais a curiosidade científica em desvendar os seus segredos. Talvez a vida repouse tranquila em algum desses lugares e esteja apenas aguardando um olhar mais cuidadoso que possa a denunciar. O número de luas conhecidas orbitando 6 dos 8 planetas do Sistema Solar chegam ao número de 288. Mercúrio e Vênus não possuem luas. A Terra possui uma. Marte, 2, Júpiter, 95, Saturno, 146, Urano, 28 e Netuno, 16. Existem outras luas orbitando planetas anões como Plutão e Eris, por exemplo. Plutão tem 5 luas conhecidas, sendo a maior delas Caronte. Já Eris possui uma lua conhecida, que tem por nome Disnomia. Assim, o número total de luas existentes no Sistema Solar é incerto, pois novas luas continuam a ser descobertas. Em 2023, 3 luas foram descobertas e tiveram as suas existências confirmadas pela União Astronômica Internacional. Uma delas orbitando Urano e outras 2 Netuno. A dificuldade de detecção se dá não só pelo pequeno tamanho de algumas delas, mas também por muitas vezes refletirem pouca luz solar. Com a baixa temperatura de suas superfícies e a distância em relação ao Sol, sendo um dificultador adicional na detecção por telescópios. Como exemplo, a menor dessas novas luas descobertas tem apenas 8 km de diâmetro. Importante destacar que até mesmo asteroides podem ter satélites naturais próprios. Em 2024, a NASA divulgou imagens do asteroide 2011 UL-21, que tem cerca de 1,5 km de diâmetro. As imagens acabaram por revelar também uma mini-lua em sua órbita. Algumas luas possuem massa e tamanho suficientes para que sua própria gravidade as torne gravitacionalmente arredondadas, ou seja, com o formato próximo de uma esfera, assim como são os planetas, e diferentes das luas menores que têm formas irregulares e se assemelham mais a asteroides. Desse modo, existem 19 grandes luas no Sistema Solar com essas características. A lua Ganimedes de Júpiter e Titã de Saturno conseguem ser maiores que o planeta Mercúrio em termos de volume, mas não de massa, sendo Ganimedes a maior lua do Sistema Solar com um diâmetro equatorial, ou seja, medido a partir de sua linha equatorial que imaginariamente divide os hemisférios norte e sul dessa lua, de cerca de 5.262,4 km, em contraste com os 4.879,4 km de Mercúrio. Para exemplificar isso, é como se podendo utilizar uma balança gigante de 2 pratos e colocar Ganimedes de um lado e Mercúrio do outro, apesar de Ganimedes ser maior em volume, a balança pesaria mais para o lado de Mercúrio, por esse ter maior massa, ou seja, ser um corpo mais denso que Ganimedes. A termo de curiosidade, o diâmetro equatorial da Terra é de 2.756,2 km. Sendo assim, Ganimedes tem um pouco menos da metade do diâmetro da Terra. A nossa Lua, por sua vez, tem 3.474,8 km de diâmetro, o que representa cerca de um quarto do diâmetro
diâmetro terrestre e que a torna a maior lua em proporção ao planeta que orbita, pois apesar de Ganimedes e Titã serem significadamente maiores que a nossa lua, elas representam apenas uma pequena fração do diâmetro de Júpiter e Saturno, respectivamente, já que Júpiter tem cerca de 142.984 quilômetros de diâmetro e Saturno cerca de 120.536 quilômetros, sendo assim imensamente maiores que suas maiores luas. Até o momento, nenhuma lua orbitando planetas fora do sistema solar foi descoberta. Existem candidatas em potencial, mas que ainda carecem de confirmação. A detecção de exoluas, como serão chamadas essas hipotéticas luas que certamente orbitam muitos dos exoplanetas já conhecidos, é iminente. Talvez seja mesmo questão de meses ou no máximo poucos anos para que as primeiras exoluas sejam oficialmente confirmadas. Titã é a maior lua de Saturno e a segunda maior do Sistema Solar, com diâmetro equatorial de 5.151 km. Essa lua apresenta diversas características análogas à Terra e, por isso, é vista como uma das melhores candidatas para a busca por vida no Sistema Solar. A atmosfera de Titã é espessa o suficiente para que pouca luz solar chegue à sua superfície, o que contribui para sua baixa temperatura, que se mantém em torno de menos 292 graus Celsius, com variação de apenas 1 ou 2 graus para cima ou para baixo. Nesse ambiente gélido, a água se comportaria como rocha. O mais intrigante nessa lua é que ela apresenta um regime de chuvas semelhante à Terra, só que ao invés de água, as nuvens em Titã lançam metano líquido sobre sua superfície. Líquido esse que formam lagos, flui para rios e por fim desemboca em mares, sendo Titã o único corpo celeste além da Terra que possui comprovadamente líquido em sua superfície. Os mares em Titã são compostos de metano e etano, que são componentes do gás natural, mas que nessa lua se comportam como líquidos devido às baixas temperaturas e pressão atmosférica. Para os astrobiólogos, a ausência de água na superfície e as condições atípicas do ambiente de Titã obrigariam que formas de vida que lá pudessem prosperar fossem completamente estranhas, pois essa vida teria que ser baseada em metano e etano líquidos. Na atmosfera do satélite, as espaçonaves já detectaram carbono, hidrogênio, nitrogênio e outros elementos dos quais a vida na Terra depende. Para avaliar melhor a capacidade da Lua de abrigar vida, a NASA idealizou e confirmou a missão Dragonfly, com previsão de ser lançada em 2028 e chegada em Titã em 2034. A missão utilizará um drone para buscar sinais de vida nessa lua. Essa missão tem 4 objetivos principais. Os primeiros são analisar como as moléculas são transportadas da superfície de Titã para seus oceanos e descobrir se compostos orgânicos complexos são capazes de sobreviver neles. Os 2 segundos dependem dos resultados dos primeiros e são explorar quanta energia química está disponível e pode ser metabolizada por organismos vivos e detectar as bioassinaturas que eventualmente tenham sido deixadas no oceano. Europa é a 4ª maior lua de Júpiter com 3.121,6 km de diâmetro, sendo assim um pouco menor que a nossa lua. Cientistas acreditam que um oceano gigante se esconde abaixo de sua superfície de gelo. Estima-se que a camada externa de gelo, mais o oceano abaixo dela, tenha em média 100 km de espessura. Desses 100 km, em torno de 10 a 30 km da camada externa seria gelo, enquanto o restante seria água. Com isso, espera-se que o oceano dessa lua tenha em média até 90 km de profundidade.
Para se ter uma ideia da dimensão desse oceano, o ponto mais profundo da Terra, localizado na Fossa das Marianas, tem 11 quilômetros de profundidade. Porém, a profundidade média dos oceanos da Terra é de cerca de 3,6 quilômetros. Os cientistas calculam que a Europa, mesmo tendo aproximados um quarto do tamanho da Terra, tenha mais de 2,5 vezes a quantidade de toda a água existente no nosso planeta. O oceano de Europa é salgado como o da Terra e envolve toda a Lua, fazendo com que a camada de gelo externa flutue livremente, ou seja, não existe superfície rochosa nessa Lua, mas apenas uma enorme camada de gelo flutuante. A camada de rocha se encontraria somente no fundo desse oceano. Os cientistas acreditam que nas profundezas dele possam existir vulcões ativos que poderiam alimentar sistemas hidrotermais, semelhante ao que acontece nos oceanos da Terra. Em comparação ao nosso planeta, a Europa recebe bem menos energia solar. Assim, o calor gerado no interior dela provém principalmente da enorme atração gravitacional exercida por Júpiter, assim como da interação gravitacional com as demais luas. Conforme a Europa orbita Júpiter, o interior da Lua se flexiona. A flexão força a energia para o interior da Lua, que então vaza como calor. Semelhante ao calor gerado quando se dobra repetidas vezes um clipe de metal, sendo esse stick puxa gravitacional essencial para a manutenção do seu oceano interno. A Europa tem água, energia e os blocos de construção química necessários para abrigar a vida como a conhecemos. Em 14 de outubro de 2024, a NASA lançou a sonda Europa Clipper para investigar se a sua composição lhe permite abrigar a vida no presente. Caso a missão retorne aos cientistas dados positivos quanto à sua habitabilidade, uma nova missão seria idealizada com o intuito específico de detectá-la. Encélado é apenas a sexta maior lua de Saturno, com 504,2 km de diâmetro. A área de sua superfície, de cerca de 800 mil km², é comparável ao território da Turquia, ou no caso do Brasil, ao território do Mato Grosso. A temperatura máxima dessa lua é de aproximadamente menos 128 graus Celsius, enquanto a mínima chegaria a menos 240. Semelhante à lua Europa de Júpiter, porém em menor escala, Encélado também possui um oceano global sob sua camada de gelo, e o calor interno dessa lua advém de sua interação gravitacional com Saturno e outra lua de nome Dione. A gravidade de Dione estende a órbita de Encélado em uma forma elíptica, então Encélado às vezes está mais perto e outras vezes mais longe de Saturno, causando aquecimento de maré dentro da Lua. Em 2005, a sonda Cassini da NASA descobriu que partículas de água gelada e gás jorram da superfície da Lua. As erupções parecem ser contínuas, gerando um enorme halo de pó fino de gelo ao redor de Encélado. Os jatos de água vêm de fraturas relativamente quentes na crosta, que cientistas chamam informalmente de listras de tigre. Vários gases, incluindo vapor de água, dióxido de carbono, metano, além de amônia, compõem o envelope gasoso da pluma. Em 2023, pesquisadores encontraram pela primeira vez fósforo em um oceano além da Terra. O material estava em grãos de gelo liberadas no espaço a partir de Encélado. O fósforo é um elemento químico fundamental para a construção da vida. A vida, como conhecemos, simplesmente não existiria sem esse elemento. As plumas de água ejetadas do Polo Sul da Lua indicam que o oceano de Encélado se encontra relativamente perto da superfície. Cientistas estimam que enquanto mais ao norte da Lua a crosta de gelo tem a espessura de cerca de 35 km, no Polo Sul da Lua a espessura dessa crosta seria de aproximadamente 5 km, o que fez alguns pesquisadores conjecturarem a possibilidade de missões espaciais futuras
sondas não só pousarem no polo sul dessa lua, como até mesmo tentarem ingressar em seu oceano, já que nessa região a crosta de gelo seria mais fina, abrindo a possibilidade de ser perfurada. Por fim, Encélado parece ter todos os elementos essenciais para que a vida possa se desenvolver, o que por si só já é surpreendente vindo de um mundo tão pequeno. Devido às suas características, algumas luas seriam consideradas planetas caso orbitassem diretamente o Sol. Talvez, nesse exato momento, esses oceanos lunares estejam repletos de vida, ou talvez não passem de desertos aquáticos. Por agora, só podemos especular e aguardar que o futuro da exploração espacial nos traga notícias do que possa estar acontecendo nesses ambientes. Então, por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem. Valeu, tchau.